Fala pessoal, tudo bem? Vamos estudar um pouco de matemática? Eu estou aqui pela Universidade Aberta Leonel Brizola e convidando a você, venha fazer parte dessa história, venha estudar com a gente, venha aprender, ter um pouco sobre conhecimentos matemáticos, tudo bem? Eu sou o professor Elias Júnior e a gente está aqui juntos no crescimento. Quero deixar aqui meu abraço ao Veras, beleza? Tamo juntos, Veras. E aí, a gente vai começar a nossa aula hoje estudando um pouquinho de áreas de figuras planas, ok pessoal? É um conteúdo muito tranquilo, porém bem presente em vestibulares, tudo bem? A galera aí que quer Enem, que quer vestibular da UNB ou outras categorias de vestibulares, tudo bem? Áreas planas é um conteúdo que você sempre vai encontrar. Então eu trouxe aqui alguns conceitos básicos em que você tem que ter o domínio e além disso, alguns exercícios pra gente brincar um pouquinho aí com a matemática, tudo bem? Vamos juntos então. Áreas de figuras planas, eu tenho aí as principais figuras planas. Então vamos partir da primeira aí. A primeira vai ser a área do retângulo, tudo bem galera? Retângulo em que eu tenho dois lados paralelos não iguais, ou seja, dois lados paralelos diferentes, tudo bem? E a representação dele eu tenho aqui por base vezes altura, tudo bem? Olha ali na imagem. Ok? Eu tenho então um retângulo ali, vocês podem ver que aqui eu tenho dois lados paralelos diferentes, ok? Em um que eu chamo de base e o outro que eu chamo de altura, ok pessoal? Então, eu posso pegar esse retângulo e partilhar ele, ou seja, cortar ele em partes, em quadrados menores com uma unidade, tudo bem? O que eu fiz? Eu tinha um retângulo e parti ele, dividi em quadrados de lados iguais a 1, tudo bem? E aí, como é que eu faço? Como é que eu faria para calcular essa área? Somaria todos esses quadrados de unidade de 1? Sim. Ou você poderia, então, utilizar a regra do seguinte. A área desse retângulo todo eu vou ter obtendo base vezes altura, tudo bem galera? Base porque é a parte de baixo que eu tenho, a base do meu retângulo. Altura, a altura dele, a que ponto ele chega, tudo bem? Se eu fosse aqui contar pelas unidades que eu falei pra vocês, eu vou ter 1, 2, 3, 4 unidades de altura e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades de base, tudo bem? Para eu calcular essa base toda, eu multiplicaria 9 vezes 4. Tudo bem, galera? Tamo juntos, vamos para a próxima. Sem dúvidas? Segurem aí, então. A nossa próxima área plana vai ser a área do quadrado, também bem comum e muito utilizada. Beleza, galera? A área do quadrado aqui, eu tenho 4 lados iguais, idênticos. Eu tenho 4 ângulos congruentes de 90 graus, que é uma característica do quadrado, ter ângulos de 90 graus, e todos os lados iguais, ok? Então, para você entender o quadrado, você tem que saber que todos os lados dele são iguais, ok? Então, quando eu falo em quadrado, todos os lados iguais, beleza? A área do quadrado, então, vai ser, se você usar a teoria do retângulo, que é base vezes altura, você vai chegar também na área do quadrado. Porém, olhem aqui. A base do quadrado não é L, a altura também é L, ou seja, a área do meu quadrado vai ser L ao quadrado, tudo bem? Lado vezes lado, lado ao quadrado. Por que lado ao quadrado? Porque todos os lados do meu quadrado medem o mesmo tamanho, tudo bem? Então, retângulo, dois lados iguais, dois lados diferentes. Quadrados, 4 lados são iguais, beleza? Partindo disso aí, a gente tem a área do paralelogramo. A área do paralelogramo conforme a figura. Olha ali, galera, essa figura que interessante, tudo bem? Isso aqui, galera, ele é um paralelogramo, ele não passa de um retângulo, porém existe uma parte que está deslocada, ok? Eles seccionaram esse retângulo e colocaram em outra parte, tudo bem? Olha lá, se eu pegar essa partezinha aqui e deslocar ela para cá, olha que engraçado, eu passo a ter que figura? Poxa, um retângulo, tudo bem? Ou seja, a área do paralelogramo, ela se confunde, ou seja, ela era igual à área do retângulo. Você lembra qual é a área do retângulo? Base vezes altura. Ok, galera? Então, olha lá. Beleza? Com isso eu já tenho a área do paralelogramo. A gente estudou do retângulo, quadrado e agora do paralelogramo. Partindo disso aí agora, a gente entra na área do trapézio. Ok, galera? Vamos lá. Eu tenho um desenhozinho aqui do meu trapézio. Tudo bem? O que aconteceu aqui? Eu tracei uma diagonal, ok? Eu tracei uma diagonal de N até Q, tudo bem? De N até Q, então, eu vou dividir em dois triângulos, tudo bem? Basta você notar que eu tenho o triângulo MNQ e eu tenho outro triângulo PNQ, tudo bem? De novo, os dois triângulos MNQ e PNQ. Aí eu te pergunto, qual a altura desses dois triângulos? Olha aqui, H vai ser a altura tanto do primeiro triângulo como do segundo, do triângulo PQN. Tudo bem? Então olha lá, se eu juntar a área
desse triângulo com a área desse triângulo, eu vou obter a área do trapézio. Olhem ali, galera. Então, se você prestar atenção, eu tenho aqui base vezes a altura desse primeiro triângulo dividido por 2, que é a área do meu triângulo. E também vou ter aqui base, o Bzinho menor, vezes a altura dividido por 2, porque a altura é a mesma tanto para o triângulo MNQ, quanto é a mesma para o triângulo NPQ. H vai ser a altura para os dois. Olha que engraçado. Então, se eu somar a área desses dois triângulos, eu vou obter a área do trapézio. Vamos lá, soma com os denominadores iguais, você lembra disso? Quando você tem denominadores iguais, então para você somar, basta conservar o denominador. Mas eu tenho outra coisa, outra característica aqui que é interessante. Note que você tem altura tanto no primeiro triângulo e no segundo triângulo. É a mesma altura? Sim, é a mesma altura. O que você pode fazer com essa altura? Se eu tenho ela multiplicando em um triângulo e ela multiplicando no outro, eu vou evidenciar essa altura, olha lá. Quando eu evidencio a altura, o que vai aparecer? Base maior, ok? Base maior do meu trapézio, mais base menor do meu trapézio, vezes a altura, dividido por 2, tudo bem? Então, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, eu vou ter a área do meu trapézio. Tudo bem, galera? Acompanhando aí? Vamos para a próxima. A próxima é a área do losango. Tudo bem, galera? A área do losango em que você tem uma diagonal maior e uma diagonal menor, beleza? Se eu traçar ali, ó, NP... Se eu traçar aqui MNPQ e duas vezes MNP, que é um triângulo, eu vou ter a seguinte característica, olha lá. Eu vou ter um triângulo dividido por 2, tudo bem? Um triângulo maior e o menor dividido por 2. Como eu tenho aqui multiplicado por 2 e dividido por 2, porque são dois triângulos, olha lá. Eu posso cancelá-los, o que vai sobrar? A área do losango. Então vamos lá, resumir. A área do losango é o seguinte, você tem uma diagonal maior e uma diagonal menor, ok? Então, a diagonal, o produto significa multiplicação, o produto da diagonal maior com a diagonal menor dividido por 2 vai ser a área do meu losango. Que seria para eu completar essas partes aqui de baixo, tudo bem? Para ele se tornar um paralelogramo. Ok, galera? Vamos partindo disso aí e eu chego na área do triângulo, ok? Em função das medidas da base, da altura relativa a essa base. Olhem lá, galera, que figura é essa? A gente já viu essa figura aqui durante os slides. Isso aqui é um paralelogramo, ok? Então, olhem aqui que eu já seccionei ele, ok? Eu cortei esse paralelogramo em duas partes iguais, tudo bem? Olhem lá que eu separei ele, ó, beleza? Se a parte de cima, B, é a diagonal de cima, a parte de baixo também é B. Tudo bem? Você lembra qual era a fórmula do paralelogramo lá no início da aula? Falei para vocês que a área do paralelogramo, base vezes altura, ok? Então, olhem lá. Galera, base vezes altura. Eu não estou dividindo em duas partes iguais? Então, a área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Tranquilo? Estão acompanhando aí? E a gente chega aqui agora na área do círculo, tudo bem? A área do círculo eu vou comentar um pouco porque ele é bem interessante e cai muita coisa sobre círculo, a gente vai fazer questões sobre isso e é interessante você saber, beleza? O que a gente tem de importante no círculo? Galera, o círculo você tem que do centro a qualquer parte dele é chamado de raio, ok? Basicamente isso. Do centro da circunferência a qualquer parte dela eu tenho uma medida que é chamada de raio, olha aqui. Posso escrever aqui, ok? O raio. Se eu continuar aqui, tudo bem? Traçar o raio de uma parte a outra, eu já não vou ter mais o raio, eu vou ter o diâmetro, ok? Ou seja, o diâmetro é duas vezes o raio. Posso escrever isso aqui. Diâmetro duas vezes o raio, ok? Porque o diâmetro vai de uma ponta até a outra. Consequentemente, você pode colocar o raio em função do diâmetro. O diâmetro não é duas vezes o raio? Então, quem é o raio? O raio eu posso escrever também como diâmetro dividido por 2. Ou seja, o raio é a metade do diâmetro. Aí tem aquela, o que é pior que cair um raio na sua cabeça? Cai um diâmetro, ok? Porque ele é duas vezes o raio. Ou seja, do centro a qualquer ponto da circunferência você vai ter o raio. Isso aí é muito importante vocês terem em mente. Então tá. Galera, se eu estou falando de circunferência, existe o coeficiente, ok, que torna a visão circular, tudo bem? Esse coeficiente ele é conhecido como π, um número irracional, ok? Conhecido como 3,1415 e por aí vai. É um número irracional, infinito e ele não é periódico, ok? Por isso ele é irracional, ok? Então, para a gente calcular a área da circunferência, você vai ter o coeficiente, ok, de circunferência, que é o π, vezes o raio,
ao quadrado. Quem é o raio? O raio é a distância do centro a qualquer ponto dessa circunferência, ok? O raio pode mudar, professor? Não. O raio em uma circunferência ele vai ser o mesmo valor. Agora, em vários exemplos, em vários exercícios, o raio vai mudar a medida sim, ele vai ter medidas relativas, ok? Porém, na circunferência, o raio, a área dele, eu tenho como π vezes o raio ao quadrado. Eu posso escrever também aqui outra coisa interessante para vocês, que é o comprimento, tudo bem? O comprimento significa o quê? Galera, a área é toda essa parte aqui interna da circunferência. Se eu quero calcular toda a área, eu quero calcular tudo isso aqui dentro. Porém, e se eu quisesse o comprimento? O comprimento é a borda. Ok? O comprimento é toda essa bordinha aqui, tudo bem? Como é que a gente faria para calcular esse comprimento? Aí você tem uma fórmula também que ela é muito importante. O comprimento da circunferência, você tem ele a partir de 2 vezes π vezes o raio, tudo bem? O raio é o mesmo que você usa na área? Sim, é o mesmo, ok? Π é o coeficiente circular e 2, porque aqui se você pegar ela e abrir, você vai ter como se fosse o perímetro da sua circunferência, tudo bem? Outra coisa que é interessante aqui, galera, às vezes as questões colocam assim, sobre perímetro e comprimento, ok? Perímetro e comprimento em uma circunferência é a mesma coisa. Você lembra o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura plana, ok? Ou seja, a sua figura tem 4 lados, como é que você vai achar o perímetro dela? Você vai somar esses 4 lados, ok? Agora, na circunferência, perímetro ele vai se confundir com o comprimento, ok? Não esqueça disso porque é muito importante, tudo bem? Então vamos continuar a partir daqui. Eu tenho a área do círculo e aqui agora eu tenho um quadrado inscrito, ok? O quadrado está inscrito da circunferência, ou seja, ele está dentro da circunferência. Se você prestar atenção ali, a diagonal, ela coincide, a metade da diagonal, ela coincide com o raio, ok? Olha lá, eu coloquei ali as relações para vocês, em que eu tenho a área do quadrado, ela é o quadrado, tudo bem? O raio dela equivale, o raio raiz de 2 sobre 2 equivale ao lado dela, e o lado do quadrado equivale ao raio raiz de 2, tudo bem? É interessante você saber disso, galera. A diagonal do quadrado, ela é tida como L raiz de 2, tudo bem? A diagonal do quadrado, L raiz de 2, tudo bem? E ela, quando você tem a metade dela, você tem o raio. Aqui ele escreveu em função do lado. O lado, R raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Vamos agora fazer um pouco de exercício sobre isso aqui. Eu vou ter aqui primeiro uma questão do Enem, muito tranquila, galera. Um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos com área de mesma medida, um para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado e, embora não tenha um formato convencional, como observa na figura B, agradou ao filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno na forma retangular, como mostra a figura A, cujo comprimento seja 7 metros maior do que a largura. Ou seja, que você vai ter 2 figuras planas, em que aqui você tem um retângulo e aqui você tem o triângulo. Tudo bem? Um triângulo não, uma figura de 4 lados. Ok? Galera, o que ele quer aqui? Cujo comprimento seja 7 metros maior do que a largura, beleza? Ele quer que esse aqui seja 7 metros maior que a largura. Aqui a gente tem um retângulo, base, vezes altura, e aqui a gente tem uma figura, um quadrilátero, que a gente vai descobrir como é que a gente vai calcular essas duas áreas, tudo bem? Ele quer que elas tenham a mesma área e que o comprimento seja 7 metros maior do que a largura. Então vamos lá. Galera, como é que eu calculo a área de um retângulo? A gente começou a aula estudando isso. A área do retângulo eu tenho base vezes altura. Se você ver aqui, ó, quem é a base? X mais 7, ok? E quem é a altura? X. Então eu tenho base vezes altura, ok? Ele fala que as duas têm áreas iguais, beleza? Aí você olha aquele quadrilátero aqui ao lado e fala, gente, como é que eu vou fazer para calcular? Presta atenção, olha aqui, vem comigo, ó. Se eu traçar uma diagonal aqui, você consegue enxergar 2 triângulos? Eu passo a ter 2 triângulos ali na figura, tudo bem? Então, eu quero que a área desse retângulo seja igual à área desses 2 triângulos, tudo bem? Eita, mas espera aí, como é que eu calculo a área do triângulo? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2? Poxa, no primeiro eu tenho aqui 15 vezes 15, dividido por 2. E no outro, quem é a base? 21 e a altura 3. Ou seja, 21 vezes 3, tudo isso dividido por 2.
Tudo bem? Então eu tenho 15 vezes 15 dividido por 2 e no outro 21 vezes 3 dividido por 2. Eu quero que essa área seja igual a x mais 7 vezes x, ok? Vamos fazer o chuveirinho aqui, ó. Eu vou ter aqui no primeiro x ao quadrado, x vezes 7, 7x, ok? Isso aqui vai ser igual. 15 vezes 15. Galera, quanto que é 15 vezes 15? Ok? Você tá com dúvida? Faz isso aqui, ó. 15 vezes 15. O seguinte, pega o número todo e soma com a unidade. 15 mais 5 dá quanto? 15 mais 5 dá 20. Opa, beleza. Agora você vai multiplicar as unidades. 5 vezes 5, 25. Fica o 5 na unidade, sobra o 2, tudo bem? Soma agora. 225, ok? 15 vezes 15, 225, bem prático. Então, da primeira conta aqui eu vou ter 225 dividido por 2, mais 3 vezes 21, vai dar 63 dividido por 2. Eu te pergunto, galera, posso somar essas duas frações? Você pode. Por que que você pode? Porque os denominadores são iguais. Então vamos lá, vai ficar x ao quadrado mais 7x vai ser igual. Conserva o denominador embaixo, ok? Porque ele é comum nos dois. Vamos lá, 5 mais 3, 8. 6 mais 2, 8. Ok? 288 dividido por 2. O número é par? É. Ele é divisível por 2? É. Então você divide 288 dividido por 2, 144. X ao quadrado mais 7x mais 144. Eita, professor, caiu em equação do segundo grau. Sim, e aí, você lembra como é que se resolve equação do segundo grau? Não? Olha lá, vou colocar a fórmulazinha aqui de preto para você lembrar. Eu tenho delta, que é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Tudo bem? Depois que você calcular o delta, você vem para o x. Menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido tudo por 2 vezes a. Ok? Então vamos lá. Partindo aqui no canto, deltinha. Quem é o b da nossa equação? O a é o termo que multiplica x ao quadrado, o b é o termo que multiplica o x e o c é o termo independente. Então você tem o a que é 1, o b que é 7 e o c que é o 144, ok? Então como é que vai ficar isso aqui? 7 ao quadrado, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. O c é 144, ok? Galera, presta atenção no seguinte aqui. Quando eu dividi 288 por 2, deu 144. Eu passei para o outro lado da igualdade, então o sinal que vem para cá, ele vem negativo. E essa equação passa a ser igual a zero, tudo bem? Ou seja, o termo C ele não é negativo, tem que considerar ele negativo aqui no canto também. Menos 144. Delta é igual 7 ao quadrado, 49. Menos com menos, mais. Vamos lá, galera. 4 vezes 144. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 4, 16. Mais 1, 17. Vai 1. Ok? 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. Eu tenho 49 mais 576. Delta, então, é igual a 625. Ok? Para terminar a conta, a gente aplica agora aqui no lugar de x. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta. Vamos lá, substituindo já. O b não é 7? Coloquei ele aqui. Menos b, menos 7. Mais ou menos raiz quadrada de 625, dividido por 2 vezes a. Como a é 1, eu tenho aqui 2. Então, minha primeira raiz, vamos lá. Raiz quadrada de 625, se você não sabe, 5 é final de quadrado perfeito? É. Então, a raiz dele é 25. Tudo bem? Raiz quadrada de 625, 25. Galera, presta atenção no seguinte. Em geometria, eu sempre vou utilizar a raiz positiva, ok? Então, se você notar, se eu pegar menos 7 e menos 25, o resultado vai sair positivo? Não, vai continuar negativo. E eu quero um resultado positivo, ok? Então o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar o sinal negativo e o sinal positivo. Menos 7, ok? Mais 25, opa, tudo isso dividido por 2. Menos 7 mais 25 aí, galera, eu vou ter 18. 18 dividido por 2, eu vou ter quanto? 9. É a nossa raiz positiva, é o nosso resultado que ele quer. Se eu voltar aqui no outro lado, ele fala que ele quer que um lado seja 9, tudo bem? O outro lado é 9 mais 7.
tudo bem? 9 mais 7, então eu vou ter que a base toda aqui vai medir 16, tudo bem? Se a gente voltar aqui na questão, um lado seno 9 e o outro 16, eu tenho a alternativa B de bola, tudo bem? Galera, ficamos por aqui, voltamos na próxima aula. Fique ligado, venha fazer parte dessa história. Um abração. Olá meus amigos, olá minhas amigas, meus pequenos abençoados, né? Professor Alisson Barros, professor de Física, estamos aqui na ULB para iniciarmos o nosso curso de Física voltado para o Enem, né? Para você que já nos conhece ou que não nos conhece, pode entrar no aplicativo, bota lá no Instagram, a gente tem a ULB, pode seguir a gente, ou lá na Play Store, né? Apple Store também tem o nosso aplicativo específico da ULB, basta você entrar, baixar e acompanhar a gente, faça isso, você vai perceber que o seu conhecimento vai se ampliar, né? Porque aqui nós trazemos esse conteúdo de qualidade para que você melhore, tenha mais informação e fatalmente chegue no Enem e resolva os problemas, principalmente de física. Essa é a minha preocupação máxima, tá? Então, nessa nossa primeira aula, e nessa primeira aula, a minha preocupação inicial foi mostrar para vocês como o nosso curso vai acontecer. Então, como eu fiz isso? Eu pesquisei as provas do Enem, que é algo que eu faço há muito tempo, e pesquisei também a matriz de conhecimentos do Enem. Então nós vamos conversar um pouco sobre essa matriz, que são os conhecimentos e os conceitos que vocês precisam ter para enfrentar os problemas de física. Então pensem bem, sempre assim, a física ela sempre vai interagir com a matemática. Então isso já é um princípio básico. Então se você, eu não gosto de física, professor, eu não gosto de matemática, você precisa entender que a matemática é uma ferramenta que a física utiliza, então você precisa, hora ou outra, entender esses conceitos. Então se preocupe com isso, porque vai fazer muita diferença na sua prova do Enem, tudo bem? Então eu vou apresentar para vocês o nosso curso, para que fique tudo bastante claro e a gente começar nossas aulas, a gente conseguir desenvolver e tocar essa aula da melhor maneira possível, tudo bem? Aqui está meu e-mail aqui, alisson.fisica@gmail.com. Caso você tenha alguma dúvida após uma aula, mande um e-mail para mim que eu vou responder seu e-mail. Claro que eu recebo milhares de e-mails, mas eu vou ter essa atenção especial e vou responder o seu e-mail, tudo bem? Basta colocar lá ULB, aluno, tá? Curso de Física, eu vou perceber e vou dar uma prioridade, tá? Mas eu peço que você faça isso após assistir a aula. Assistiu a aula, não entendeu o conceito, pegou o seu livro, deu uma olhada, não conseguiu entender, manda um e-mail para mim. Porque pense bem, se você não entendeu ou outras pessoas não entenderam, que é muito fácil acontecer na física, e mandarem milhares de e-mails, eu não vou conseguir responder sua dúvida. Então antes eu preciso que você tente absorver a sua dúvida, ou tente sanar a sua dúvida. Depois disso eu complemento o seu conhecimento. A relação aqui tem que ser recíproca, né? Eu te ajudo, você me ajuda e a gente vai se ajudando junto para construir a sua prova do Enem 10, né, de física, principalmente, tá? Então, aqui, ó, tá meu e-mail aqui. É só mandar que a gente consegue resolver seu problema, tudo bem? Tá aqui, ó, a matriz de referência do Enem. O que é essa matriz de referência? Nada mais é do que um documento que expõe todas as competências que você precisa ter para enfrentar todas as matérias do Enem. O meu foco foi Ciências Naturais, Física, basicamente, né, que é o nosso curso aqui. Então, lá nessa matriz de referência, nós temos eixos cognitivos. São 5 eixos cognitivos, tá? Então, depois dê uma olhada porque isso é importante, é muito importante. Porque a prova do Enem tem um formato diferenciado, é um formato interdisciplinar. Então, não basta simplesmente você chegar lá e fazer continha, isso não resolve mais, certo? A prova está mais inteligente. Logicamente, você precisa também ser mais inteligente, você precisa ampliar os seus conceitos e correlacionar disciplinas, física, matemática, física, química, biologia, química, entendeu? Português, física, pelo amor de Deus, professor, matemática, português, então tem isso sim. Como é que nós fazemos isso? Estudando, lendo,
tá? E procurando cada vez mais. Esses são os cinco eixos cognitivos. Claro que todo conteúdo vai abordar, de certa forma, um eixo cognitivo. Porém, física, matemática e ciências naturais possuem alguns eixos específicos aqui que nós vamos comentar sobre eles, porque esses eixos já dão dicas do conteúdo que nós temos que estudar com mais cuidado. Isso vai ficar claro para a gente e foi assim que nós montamos o nosso curso. A partir da matriz de referência, é o ponto onde o próprio Enem, vou chamar de Enem aqui, né, Ministério da Educação, determina quais são os eixos e ali tem as matérias de física específica. Vai ficar claro para a gente, tá? Isso vai ficar claro, eu vou mostrar para vocês. Dos eixos, os 3 primeiros são muito importantes para a gente. Por quê? Porque, por exemplo, ele diz aqui no primeiro eixo, dominar linguagem. O que é dominar linguagem, professor? É português, matemática? Sim, também. Mas a linguagem universal da ciência é a matemática, tá? Por isso que está aqui, ó, fazer uso das linguagens matemáticas ou linguagem matemática. Então a gente precisa aprender a gostar de matemática para a gente aprender a trabalhar com física, tudo bem? Eu odiava física no começo, mas eu gostava muito de matemática. Por quê? Porque a matemática é mais mecânica, certo? A física é mais interpretativa. Por quê? Porque eu pego a matemática como ferramenta, interpreto e utilizo em um problema físico. É o que nós vamos fazer, em vários exemplos. Então, comece a abrir sua mente, já comece a entender isso, porque é fundamental para a gente resolver os nossos problemas de física e passar no Enem, que essa é a nossa meta, tudo bem? Compreender fenômenos. Paro por aqui, né? Aqui eu sublinhei, coloquei em negrito, compreensão de fenômenos naturais. Óbvio, a gente em física sempre vai interpretar fenômenos naturais. Por exemplo, a queda de uma pedra, por exemplo, uma desaceleração de um veículo, uma aceleração de um veículo, um foguete que sobe, lançado ao espaço, por exemplo, uma panela de pressão que está fervendo, tudo bem? Então, tudo isso são fenômenos que nós precisamos interpretar. E como a gente interpreta esse fenômeno? Por meio da física. A gente pega naquele modelo que nós estamos percebendo, por exemplo, uma panela de pressão, e colocamos todos os conceitos de termodinâmica que a física já trabalhou para aquele caso. Então, a gente precisa entender isso. A gente vai, ao longo do curso, explanar pontualmente sobre esses assuntos, porque lembre-se, o conteúdo do Enem é multidisciplinar. Ele exige que você, além de entender aquele conteúdo específico de física, matemática e química, consiga correlacionar eles e resolver problemas. Porque a ideia fundamental é resolver problemas. Precisamos pensar nisso, resolver problemas, tudo bem? Enfrentar a situação problema, pronto, já paro por aqui, né? A prova em si, por si só, já é uma situação problema e as questões da prova são as nossas situações problemas. Então a gente vai enfrentar as situações problemas, por quê? Porque assim como você aprendeu na física e na matemática, nós precisamos ler o problema, interpretar, retirar as informações, tá tudo aqui, ó, selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados, separa todas as informações do problema físico, pensa em que teoria ele se encaixa, pega aqueles dados, aplica na fórmula, vamos trabalhar isso no futuro, tá? E chegamos a um resultado que é a resposta da nossa questão, tudo bem? A gente vai trabalhar muito isso e eu vou tentar focar, inclusive em algumas chamadas que eu fizer para os senhores aqui durante o nosso curso, eu vou tentar focar nessa questão de multidisciplinariedade dos conteúdos, tá? Então pode ficar tranquilo que a gente vai tentar focar nisso também ao longo do curso. Tá aqui, ó. Nós temos algumas competências por área. Então, na matriz de referência de ciências naturais e suas tecnologias, eu separei todo o conteúdo que é atinente à física propriamente dito, tá? Então, lá na competência de área 1, nós temos a competência H1, reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos. Então, pensa bem, existe uma competência específica que trata de ondulatória, tá aqui, ó, fenômenos ondulatórios e oscilatórios, ondas. Ondas, obviamente, basta vocês olharem para a prova, é um conteúdo que sempre cai. Então nós teremos aulas específicas sobre ondas, tá? Junto com termodinâmica. Então eu vou explicar para os senhores como vai acontecer essa dinâmica. Então isso aqui é fundamental, aqui nós teremos por volta de 4, 5 aulas. Por quê? Porque é a competência pontual que o próprio Enem cobra, tá? A competência H3 aqui, ó. Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum ao longo do tempo em diferentes culturas. Veja bem, a teoria física evolui e o senso comum às vezes não, tá? Então a gente vai tratar de algumas teorias físicas que divergiram do senso comum. Por quê?
Porque ao longo da história da ciência, isso foi muito relevante. Por exemplo, o nosso sistema planetário, né? Já discutimos várias vezes, em várias provas sobre isso. Ah, a Terra é o centro do universo? Não. O Sol é o centro do universo? Não, que nem era isso, né? Mas tudo bem. Então, essas teorias científicas divergem muito do senso comum, né? E ao longo da história, isso foi muito relevante para a humanidade e para a ciência, né? Então, nós vamos tratar desses assuntos em alguns pontos específicos. Eu também penso em fazer algumas chamadas sobre esse conceito aqui, porque é importante, faz parte do contexto da resolução da questão. Então a gente vai tocar em alguns assuntos, e já estou selecionando, e a gente vai conseguir ter essa visão ampla dessas discussões em torno de alguns conceitos e senso comum relacionado com ciência, basicamente física no meu caso, tá? Aqui, quais são os conteúdos que nós vamos abordar, por exemplo? Aula 1 até aula 7. Então, todos esses conteúdos, via de regra, estão relacionados com essa competência de área 1. Vamos ver cinemática escalar, cinemática vetorial, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, movimento circular uniforme, que tem uma questão do Enem já recente sobre isso. E todos esses conceitos, leis de Newton, veja bem, leis de Newton sempre caem em qualquer prova de física, sempre. Por quê? Porque as leis de Newton são a base da física que nós conhecemos. Então, se tem um conteúdo que você precisa entender, primeiro, cinemática, e segundo, leis de Newton, que é a parte da dinâmica. Nós vamos tratar disso pontualmente, com bastante cuidado. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que irá cair na sua prova leis de Newton. Sabe por quê? Porque tem que cair. Porque as leis de Newton são a base da física. Pronto, acabou. Papo. Ponto final, na verdade, né? Aí eu vou trabalhar também impulso, quantidade de movimento, vou falar aqui da parte de termodinâmica, porque é muito importante correlacionar termodinâmica com os fenômenos do dia a dia. Então eu vou trazer vários exemplos para os senhores e senhoras também, tá? Aqui eu tenho o nosso restante das aulas. Aí eu continuo com a teoria cinética dos gases, termodinâmica, na aula 8. Venho com ondulatória e ondas aqui, vou falar de ondulatória, vou falar de MHS, tá? Que é um ponto importante para ser tratado. Movimento harmônico simples, vamos tratar sobre ele também, provavelmente numa aula específica. Oscilações livres, ondas e efeito Doppler, fundamental. Quando você está na rua lá, paradinho, tranquilo, aí você ouve uma ambulância, né? E você está ouvindo a sirene aumentar. Eita, aí ela passa por você naquela intensidade horrorosa. Eita, não consigo nem ouvir direito. E ela vai se afastando e aquela intensidade sonora vai diminuindo. O que é isso? Esse é efeito Doppler, tá? Então isso vai cair na sua prova, sabe por quê? Porque já caiu, porque está relacionado com o dia a dia, e o Enem está buscando isso, essa interdisciplinariedade e multidisciplinariedade. Então o seu dia a dia, a física aplicada ao seu dia a dia, nem digo física, corrijo, a ciência como um todo aplicada ao seu dia a dia. Para quê? Para tornar a ciência mais normal, mais comum para você, porque essa é a verdade, tá? Se você manda aí uma mensagem no WhatsApp, você está usando física demais, porque você está mexendo aí com ondas eletromagnéticas. Então, a partir dessas ondas que nós transmitimos essas informações todas que vocês transmitem diariamente aí no WhatsApp. Inclusive, desliga o seu, tá? Desliga o celular, coloca no canto lá. Atenção aqui, tá? Então, pense bem nisso, né? O momento é agora, tá? Vamos resolver esse problema agora. E eu vou falando mais até o final, até chegar na parte de eletricidade. Nós veremos que existe uma competência específica para a eletricidade. Por quê? Porque é muito importante. Porque é o nosso dia a dia, tá? Um chuveiro, por exemplo, uma geladeira, um ar-condicionado, tudo são dispositivos elétricos que têm potência, que recebem uma tensão elétrica, que geram uma corrente elétrica. Então, tudo isso são fenômenos que a gente precisa entender para viver melhor. Então, é aquele mesmo conceito. É a ciência aplicada no seu dia a dia. É isso que o Enem está buscando. Nós vamos ver isso, tá? Competência de área 2, né? Identificar a presença e aplicar tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos. Já falei vários contextos aqui para os senhores. Uma pedra caindo, uma ambulância que se aproxima e se afasta, o seu chuveiro aquecendo água. Opa, isso é física. É física. Então, graças a Deus que a água está quente. Física, tá? A panela de pressão, cozendo os alimentos, tá? Então, tudo isso está relacionado com diferentes contextos. Nós temos duas competências interessantes aqui, H5 e H6. A primeira, dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos no uso cotidiano, fundamental, fundamental.
saber dimensionar um circuito elétrico. Por exemplo, eu tenho um chuveiro. Esse chuveiro tem uma potência de 2.200 watts. Isso, 2.200 watts. Ele é submetido a uma DDP, que é uma diferença de potencial. Aqui em Brasília, 220 volts, aí no resto do Brasil, 110, 220, depende do seu estado, tá? Então, diante desse cenário, diante desse contexto ou desses diferentes contextos, nós teremos uma determinada corrente elétrica, nós teremos que usar determinado fio, nós teremos um contexto gigantesco para dimensionar esse seu circuito elétrico. Ó, dimensionar circuito. O mesmo circuito que eu dimensiono aqui em Brasília, tensão 220 volts, não é o mesmo circuito para o mesmo chuveiro. Não é o mesmo circuito que eu dimensiono em São Paulo, que é 110 volts. É diferente. Então ele quer entender isso aqui, ó. Ele quer, mais uma vez, que você aplique a ciência, no caso a física, no seu dia a dia. E nós iremos fazer isso, tudo bem? A competência H6, relacionar informações para compreender manuais de instalação ou utilização de aparelhos. Aí eu pergunto para você, você já leu algum manual de um equipamento que você comprou? Né? Eu também li pouco, mas depois que eu comecei a estudar, eu falei, isso é importante, porque está relacionado com o meu cotidiano, está relacionado com ciência e com física, que é meu conteúdo. Então eu comecei a fazer isso com muito mais frequência. Faça isso, que você vai ver que lá no seu manual do seu equipamento tem uma parte de descrição técnica e tem todas as informações técnicas que você pode fazer física. Vou fazer um exercício específico sobre isso também, os senhores verão, tá? Essa competência H7 não é atinente a nós no momento, tá? Então, em relação a essa competência, por exemplo, a competência de área 2, eu tenho a aula 13, 14 e 15 que vão abordar de certa forma esse conteúdo. Então, a gente vai atacar aquela competência específica, tá? Competência de área 5, entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los, mais uma vez, em diferentes contextos. Aqui está a competência 17, competência 18 e competência 19. Nós vamos focar na 17 e 18, porque a 19, via de regra, é química e biologia, tá? Relacionar informações apresentadas em diferentes formas e linguagens e representações usadas nas ciências físicas, químicas e biológicas também, mas esse é o nosso foco, tá? Como texto discursivo, gráficos, física adora gráfico. Quando nós formos estudar MRU, MRUV e movimento circular, teremos que interpretar gráficos. Faremos questões do Enem que é simplesmente interpretação de gráfico. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa fazer essa dinâmica. E gráfico não é física, gráfico é matemática. Vamos aplicar um gráfico, que é uma ferramenta matemática, em um fenômeno físico, um movimento, por exemplo. E vamos correlacionar esses conceitos e tirar uma conclusão. A gente vai conseguir enxergar a realidade a partir de um modelo matemático. É exatamente para isso que o gráfico serve, tá? Gráficos, tabelas, relações matemáticas, a física nem tem fórmula, né? Eu fico desesperado. Professor, meu Deus do céu, tem 1 milhão de fórmulas. Sim, nós temos muitas fórmulas. Então, como é que a gente vai internalizar essas fórmulas? Aqui é um ponto específico que eu peço para vocês. Vocês precisam repetir os exercícios, tá? A gente não resolve física simplesmente uma vez. A gente resolve várias vezes. A bem da verdade, um professor meu dizia: física, matemática, química, estatística, todo tipo de ciência exata se aprende, ó, na ponta do lápis. Você só aprende matemática fazendo, você só aprende física fazendo. Então, se você rejeitar fazer, você não vai aprender. Então, aceite que é assim, ó, você aprende escrevendo. Então, escreva o máximo que você puder. Repita os exercícios para você consolidar o conhecimento na sua cabeça, tudo bem? Nós vamos fazer isso também. A competência H18, relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas, está no mesmo contexto, né? Sistemas ou procedimentos tecnológicos, as finalidades a que se destinam. Então, nós vamos trabalhar alguns conceitos. Por exemplo, uma usina hidrelétrica. Nós vamos conversar sobre como funciona uma usina hidrelétrica e como funciona a transformação da energia, por exemplo. Então, de certa forma, está relacionado com as propriedades físicas ali envolvidas naquela usina, aquela usina termoelétrica ou geotérmica, tanto faz, a gente pode trabalhar com as duas, tá? O que importa são os conceitos aplicados àquelas duas situações, tá? Lembre dos diferentes contextos, isso é que é relevante para a gente, tá? Então a gente vai trabalhar com esses sistemas e procedimentos tecnológicos, vai ficar tranquilo também. Inclusive resolvendo questões, vocês perceberão que o que eu estou dizendo para vocês, que é basicamente o quê? Utilização da ciência no nosso dia a dia. Aplicar ciência no nosso dia a dia. Nós veremos muito isso em questões do Enem que nós iremos fazer aqui.
Então já se acostume, porque a primeira coisa que vocês precisam é entender como a banca funciona. Entendendo como a banca funciona, você já tem um parâmetro. Então, a partir disso, você se prepara a partir daquele parâmetro, tá? Então, a gente tem que fazer isso. Relacionado com essa competência de área 5, nós temos, por exemplo, a aula 10 da aula 15. Então, nós vamos abordar todos os conceitos que estão relacionados com aquelas competências que eu mostrei para vocês, tá? Competência de área 6, que é a última, né? É apropriar-se de conhecimento da física propriamente dita. Essa competência é só nossa, né? Para, em situações problemas, é só o que tem na física é a situação problema, tá? Então, já se acostuma. Eu odeio isso, professor. Não, parou. Lembre daquilo, eu gosto de tudo. Eu gosto de física, eu gosto de matemática, eu gosto de química. Por quê? Porque eu quero passar no Enem. Então, temos que se apropriar desse conceito de física, porque eu gosto de física. Eu vou fazer, ó, escrever, professor. Vou aprender a mais trem. Exatamente, aprenda, tá? Porque eu aprendi, você também pode aprender, tá? Em situações de problemas, interpretar, avaliar, planejar intervenções científico-tecnológicas. Temos aqui 4 competências. H20, caracterizar causas e efeitos dos movimentos. Movimento retilíneo, ó, causa e efeito. Dei uma porradinha no objeto, ele se deslocou. Opa, causa aí, efeito, dinâmica. Então nós vamos trabalhar com cinemática, dinâmica também. Tudo tem a ver com essa competência. Utilizar leis físicas, termodinâmicas ou do eletromagnetismo. Aqui ele diz o seguinte, física é tudo, filho. A gente vai trabalhar com a parte de dinâmica, leis de Newton, a parte termodinâmica e a parte de eletrostática. Basicamente, nosso conteúdo vai ser isso. A parte de dinâmica, que vai envolver cinemática, estática, tá? E a parte de mecânica, na verdade, que vai envolver cinemática, dinâmica, estática, a parte de termodinâmica e ondas, e a parte final, que é a parte de eletricidade e magnetismo. Tudo bem? Então, a gente vai ter essas 4 grandes áreas envolvidas nessa competência. H22, compreender fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e a matéria. Radiação, luz. Matéria, gente, tá? Então, a gente vai entender esses fenômenos. Por exemplo, reflexão da luz, refração da luz, tá? Efeito Doppler, tá? Também tem, a nível eletromagnético, tá? E a competência H23 avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia em ambientes específicos. Aqui volta aquele exemplo que eu disse, uma usina termoelétrica, uma usina geotérmica, uma usina eólica, tá? Uma usina que funcione a partir da maré, existe também isso, tá? A gente consegue retirar a energia do movimento das marés. Então isso aqui, mais uma vez eu reforço, é aplicar a ciência ao nosso dia a dia. Então a gente precisa pensar nisso, porque o Enem só trabalha assim. Se a sua metodologia de estudo é aquela antiga, só fazer exercício, sem tentar internalizar esse exercício, sem tentar contextualizar esse exercício, nós teremos problemas, né? E eu estou aqui para tentar resolver esse seu problema, mostrando para você como funciona ou como vai funcionar a sua prova, tudo bem? Como faremos isso? Tá aqui, ó, voltando antes. Em relação à competência de área 6, eu tenho todas essas aulas, por exemplo, da 8 a 15, que vão relacionar tudo que está naquelas competências. Então a gente vai abordar uma vasta quantidade de conteúdo relacionado com física. Como faremos isso? A dinâmica do curso de física vai ser exposição de conteúdos e conceitos. Eu vou expor o conteúdo e conceitos para os senhores, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Claro que eu não posso expor tudo que eu gostaria. Então, por isso que eu peço aquela reciprocidade. Eu ensino vocês, vocês me cobram lá, entre aspas, né? Pedem apoio, eu vou dar apoio, a gente vai construindo essa relação e você vai se edificando. Isso é importante, tudo bem? Então, a partir disso, a apresentação de fórmulas não tem jeito. Ah, professor, eu odeio decorar fórmula. Tudo bem. Eu também não gosto de decorar fórmula, tá? Mas você necessita lembrar daquelas coisas. Então, não tem jeito. Nós teremos que decorar. Por quê? Porque as fórmulas são nossas ferramentas. Então, como é que eu vou cortar uma madeira se eu não tenho um serrote? Ou eu não sei usar o serrote? Tudo bem? Como é que eu vou resolver um problema de física se eu esqueci a relação matemática que se relaciona com aquele fenômeno físico? Então, eu preciso lembrar disso. Tudo bem? Então, a gente vai fazer um esforço. O que eu fazia quando eu estudava? Escrevia as fórmulas no papel, e eu tenho certeza que vocês fazem isso também, e pregava na parede. Por quê? Porque ali, ó, eu tinha contato visual direto, imediato, tá?
E é assim que funciona a relação, a nossa relação de aprendizagem, assim, ela funciona dessa forma. Repetição. Nossa aprendizagem funciona a partir da repetição. Ou você é gênio, que não é o nosso caso, pelo menos o meu, ou você aprende por repetição. Tudo bem? É assim que funciona o ser humano. Então você também tem que funcionar assim. Então se você viu uma questão, resolveu uma questão com uma fórmula e acha que vai internalizar aquela fórmula, não vai. Pense bem, como é que você decora uma música? Você ouve a música uma vez e decorou? Não. Via de regra, não. Via de regra, você ouve essa música N vezes até você internalizar tudo, porque você queria internalizar, tem a sua vontade, e aí você aprende. Com física tem que ser assim. Tudo bem? Mesmo, mas eu não gosto. Tem que ser assim, porque assim você vai aprender. Você tem que querer internalizar aquela equação. Então você vai repeti-la como se fosse uma música. E no final você vai ouvir a música da vitória. Por quê? Porque você vai fazer a questão, vai responder a questão, vai acertar e vai passar no Enem. Tudo bem? Análise gráfica de fenômenos, nós vamos analisar, é aquele conceito que eu disse a vocês. Eu tenho a parte gráfica, que é a parte matemática, certo? É um modelo que se aplica a uma situação real, que é o fenômeno, tudo bem? Então, como é que eu transporto esses conhecimentos, essas informações? A partir de gráficos. Então, eu analiso gráficos para descrever a realidade, o fenômeno, tudo bem? Vamos fazer isso também com muita frequência. Por quê? Porque o Enem cobra e porque é relevante para a gente, tá? Discussão de teorias físicas, igual eu disse a vocês, né? Eu vou selecionar uma quantidade boa de discussões para a gente conversar durante as aulas ou fazer algumas chamadas específicas sobre essas situações que nós iremos tratar ao longo do nosso curso. E fundamental, resolução de exercícios. E aqui fica claro, não é só eu que vou resolver o exercício. Eu resolvo, depois vocês em casa assistem o vídeo, tentam resolver sozinhos o exercício, não conseguir, reveja o vídeo. Tento resolver sozinho de novo, não consegui, revejo o vídeo e tento fazer. Pronto, é a terceira vez que está tentando. Depois você guarda e refaz aquele conteúdo, aquela questão, 1, 2, 3 dias, tá? Depois. Você precisa trabalhar dessa forma. É assim que nós aprendemos ciência, é assim que nós aprendemos física, tudo bem? Então, eu deixo aqui o curso, ou pelo menos a projeção do curso para vocês. Vocês já entenderam como vai funcionar, já entenderam nosso método de trabalho e nós vamos começar o curso. Eu espero, sinceramente, que vocês gostem e que vocês, mais do que gostar do curso, que vocês aproveitem e que o curso seja produtivo para vocês. Ou seja, que vocês entendam o conteúdo, apliquem no seu dia a dia, porque é isso que o Enem quer, tá? Esse novo modelo quer isso e você resolva o seu problema na hora da prova e passe. Essa é a nossa preocupação aqui, tá? Tudo bem? Porque nós nos preocupamos com pessoas e não com provas. A gente precisa que nós aqui trabalhamos para que a pessoa se edifique e ela consiga resolver os problemas dela e assim atingir os objetivos. Assim a gente faz um Brasil melhor. Tudo bem? Então aguardo vocês na próxima aula. A gente vai de fato começar o nosso curso. Um abraço, professor Alisson Barros, Física aqui da ULB. E aí galera, tudo bem? Vamos aí para mais uma videoaula sobre temas recorrentes do Enem. Tenha certeza que esta aula de hoje aqui, ela estará presente na sua prova, seja em biologia, esse assunto, ou em química, ou em geografia e também história. Nós vamos fazer uma viagem, nós vamos contextualizar o máximo possível sobre esses assuntos e esses aspectos aí, ok? Nós vamos falar de um tema, além de recorrente, um tema muito comentado, um tema que está em voga, que vem a ser o aquecimento global ou efeito estufa. Eu vou usar esse termo aqui inicialmente, você vai entender por quê. Galera, quando eu falo em efeito estufa, pensa aí, tenta lembrar da estufa lá que tem na lanchonete da sua escola. O que aquela estufa ali está fazendo? Preste atenção, eu vou colocar aqui embaixo, ó, pequenininho,
mas para você visualizar, que é o cantinho da bagunça. Mas aquela estufa, ela tem ali uma resistência naquela parte cromada. Quando ligada à tomada, ela vai gerar calor. E aí a onda de calor se propaga, o calor se propaga em ondas longas e, consequentemente, acaba não passando pelo vidro. Ou seja, veja, você vai ter uma maior circulação de ondas de calor. Você vai ter uma retenção, a estufa vai estar retendo calor. Galera, deixa eu te dizer uma parada, isso aqui vai acontecer na atmosfera. Só que só tem um detalhe, nós estamos aqui falando de desequilíbrio ambiental, o efeito estufa como desequilíbrio ambiental. Você pode perguntar, Guga, por quê? Simples de falar. Galera, você quando respira, você respira e produto da respiração, ou seja, você libera na sua respiração o quê? Logo de cara você vira e fala gás carbônico. Galera, ok. Gás carbônico você libera na respiração, porém você também libera o quê? Água. Gás carbônico e água. E é curioso, toda vez que a gente conversa, né, e que a gente fala, tá dando essa aula e pergunta em sala, qual é o gás responsável pelo efeito estufa? A galera costuma dizer gás carbônico, só fala de gás carbônico. Mas nós temos vários outros gases que também têm o poder de retenção de calor. Retenção de calor. Veja só, você tem o gás carbônico, a molécula de água, ela é um quê? É uma molécula estufa, ela tem capacidade de reter calor. Você quer ver uma coisa? É simples. Pense aí o deserto. Por que no deserto a temperatura durante o dia é muito alta, acima de 50 graus, e à noite essa temperatura cai abaixo de 0 graus? Primeiro ponto, galera, se liga aqui, olha só o que acontece. Umidade relativa do ar lá no deserto é alta ou é baixa? É baixa. Então significa que tem poucas partículas, tem poucas moléculas de água, tem pouco vapor d'água na atmosfera, água condensada. Então o que vai acontecer? É muito quente durante o dia, mas não teve retenção, não teve o quê? Não teve água na atmosfera para reter esse calor e liberar à noite. Então, consequentemente, a liberação de calor à noite, ela acaba sendo pequena. Liberação de calor sendo pequena, a temperatura acaba o quê? Caindo. Então, o vapor d'água, ele também é um gás estufa. Você quer olha só, metano liberado em lixões, na decomposição de matéria orgânica e também liberado por ruminantes. Ruminantes, eles vão apresentar durante o seu processo digestório a produção de metano e você pode ter metano saindo através da bufa do ruminante, mas também é um gás estufa. Quer mais? Você tem CFCs, olha lá, CFCs, CFC 11, 12, são o quê? São gases estufa. Então, primeiro ponto, tira da sua cabeça, porque pode vir item falando que o gás carbônico, né, o dióxido de carbono, é o único responsável pelo efeito estufa, pelo aquecimento global. Não. Ele é o principal responsável com um outro detalhe. Não é porque ele é o cara mais eficiente para reter calor. CFC, por exemplo, CH4, metano, são moléculas que conseguem, inclusive, reter mais calor. São mais eficientes na retenção de calor. Contudo, porém, entretanto, a quantidade dessa liberação na atmosfera acaba sendo o quê? Acaba sendo menor. Hoje, a ação antrópica, de novo, hein? Ação antrópica, a ação do homem vai influenciar principalmente na liberação de quê? Na liberação de quê? De dióxido de carbono. Sacou? Então, se liga aí e preste atenção. O dióxido não é o único, existem outros, inclusive mais eficientes na retenção de calor, porém, hoje o aquecimento global, ele é responsável, o gás carbônico, o dióxido de carbono é responsável por cerca de 55% do aquecimento global. Isso devido à ação do homem. Sacou? Mas enfim, agora vamos voltar um pouquinho. Eu falei que quando você respira, você libera gás carbônico e água, correto? Então, cara, gás carbônico e água são gases estufa. Então veja só que estes dois gases, eles geram o que a gente chama de efeito estufa natural.
E o efeito estufa natural é massa, é benéfico demais. Cara, se não fosse o efeito estufa natural, a Terra seria muito fria. As condições para a sobrevivência na Terra seria muito mais difícil. Então, o efeito estufa natural, que foi ocasionado pelos gases que você liberou durante o processo de respiração, ele mantém o planeta aquecido. Ele gera o efeito estufa natural e a temperatura da Terra em torno de 40 graus mais quente. Já pensou se não tivesse esse efeito estufa natural? O Rio 40 graus, Cidade Maravilha, Violência do Caos, ele seria Rio 0 grau. Tá. E aí, já pensou nisso? Cara, então perceba, o efeito estufa natural é massa e é benéfico. Agora vamos à ação do homem. Falando em ação do homem, o que vai acontecer? Através da combustão completa completa de combustíveis fósseis, você vai ter a liberação de gás carbônico na atmosfera, ó, dióxido de carbono na atmosfera. Sabe qual é o detalhe, galera? O problema não é só a combustão, não. Hoje em dia existem pesquisas que mostram que o desmatamento está mais responsável pelo aquecimento global do que o trânsito em grandes cidades. Imagina? Então veja só, mas beleza, quando você tem o desmatamento, você retira a vegetação que estaria retirando esse gás carbônico no processo de fotossíntese. Então olha o problema, você aumentou a taxa de combustão e ainda desmatou, ou seja, retirou quem poderia resolver o problema. Aí então, veja só o que vai acontecer. O Sol emite luz. Luz é luz. Olha lá, o Sol emite luz. A luz, ela vai se propagar em onda curta. No que a luz se propaga em onda curta, ela consegue passar pelas moléculas de gás carbônico. Quando chega ao solo, parte sofrerá refração. O problema do aquecimento global não é a refração, mas sim a reflexão. Por que a reflexão? Porque parte dessa luz sofre refração. Agora, outra parte dessa luz que chega ao solo vai acabar sofrendo reflexão. E a reflexão vai ser em ondas de calor. Onda de calor é uma onda longa. Primeiro detalhe, quando esse gás carbônico retém o calor, ele fica uma molécula com calor, retendo o calor, ela fica uma molécula mais vibrante. Então ela passa a vibrar mais intensamente e impede a passagem dessa onda de calor longa. Então a onda de calor bate e volta, bate e volta, bate e volta, bate e volta. Ou seja, espera. Você teve uma maior retenção de ondas de calor. Espera. Você está tendo uma maior circulação de ondas de calor. Então, consequentemente, e detalhe, lembra que eu te falei que o vapor d'água recebia calor e depois devolvia? O gás carbônico também vai devolver calor, ou seja, olha a situação, olha o quanto aumenta a circulação de ondas de calor. Aumentando a circulação de ondas de calor, a primeira pergunta que eu te faço, qual é a consequência principal que você tem? O aquecimento global. Sacou? Agora, calma aí, nós temos algumas situações interessantes, eu vou falar mais sobre esse aquecimento global. Porém, você tem que se ligar o quê? Você ouve falar o seguinte, você ouve falar no que a gente chama de ilhas de calor. Você já ouviu falar em ilhas de calor? O que vem a ser uma ilha de calor? Ilha de calor, galera, são regiões onde, devido a fatores naturais, artificiais, você acaba tendo maior propensão à ocorrência do aquecimento global. Você tem maior facilidade, vamos abrir o verbo, devido a fator artificial ou natural, ocorre mais facilmente o quê? Ocorre mais facilmente o efeito estufa. Você quer ver uma coisa? Olha só, pega aí os grandes centros urbanos, pega aí, olha só o que vai acontecer. Você pega aqui, ó, em grandes centros urbanos, você tem prédios altos, beleza. Aí você tem asfaltamento, calçamento, beleza.
que vai acontecer? Trânsito nos grandes centros urbanos intenso. Cara, no que você tem uma alta taxa de combustão, você então vai ter uma alta liberação de gás carbônico. Só que estes prédios, isso aqui são prédiozinhos, olha lá, você mora nesse prédiozinho, esses prédios dificultam a dispersão desse gás carbônico. Legal, primeiro ponto. Mas aí vem a onda de lãs, bateu no solo, o calçamento vai dificultar a refração e vai aumentar a reflexão. No que aumenta a reflexão tem acumulado gás carbônico. Olha lá, ó o tanto. Ó o quanto circula onda de calor. Então, galera, isso aqui, ó, grandes centros urbanos, eu estou chamando de ilha de calor, porque foi uma região que, devido a fatores artificiais, que foi aqui a construção de prédios, o calçamento, devido a fatores artificiais, você tem uma maior circulação de ondas de calor. Sacou? Aqui é uma ilha de calor. Eu vou te dar um exemplo. Saiu agora uma pesquisa em 2016, janeiro ou fevereiro de 2016, que mostra que Goiânia, existem diferenças aí de até 7 graus centígrados, 7 graus de diferença na temperatura, devido justamente a ilhas de calor. Sacou? Foi feito pesquisa por alguns anos e foi comprovado que em determinadas regiões, por exemplo, centros comerciais, centros onde tem uma grande circulação de carro, de pessoas em Goiânia, chega a ter 39 graus de temperatura, 39 graus Celsius, onde, eu falei centígrado agora, eu não sei de onde eu tirei, Celsius, 39 graus Celsius, e dependendo do local, no mesmo dia, no mesmo horário, a temperatura estava em 32 graus Celsius. Já pensou? Diferença de 7 graus, só tem um detalhe, essa região aqui, asfaltada, construída, muito trânsito, muita circulação de pessoas. Essa região aqui, um setor arborizado, um setor ali onde tinha não só árvores, mas também como parques com abundância de água. Então veja, eu posso falar para você que o centro aqui, ó, é uma ilha de calor artificial. Sacou? Belê? Entendeu o que é ilha de calor? Beleza. Agora então vamos continuar. Eu quero manter isso aqui pelo seguinte, quero manter este desenho aqui para você ir sempre lembrando do que eu estou te falando. Mas então veja, você teve uma maior circulação de ondas de calor. Então você teve o aquecimento, ó, aquecimento, vai dar, aquecimento global. Não era para ter aquele hífen lá, não, mas tudo bem, olha lá, aquecimento global. Deixa eu te perguntar uma coisa. E agora, como consequência desse aquecimento global? O que vai acontecer? Vamos pensar? Eu te pergunto, esse efeito estufa é um fenômeno exclusivo da atmosfera? Não. Fala, não. Não é. Você tem, por exemplo, no carro ali do seu pai, quando você coloca o carro exposto ao sol, esse carro aqui, o carro do seu pai vai ocorrer efeito estufa. A lã vai passar pelo vidro, vai bater nos bancos, no assoalho, parará, e vai ser refletido em ondas de calor. Ocorreu o efeito estufa dentro do carro do seu pai. Aí você já ouviu dizer, vira e mexe, está dizendo que uma criança, o pai esqueceu ou deixou dentro do carro, e a criança, inclusive, algumas vezes chega a óbito. Imagine só, ocorreu o efeito estufa lá, você tinha um mamífero, criança é um mamífero, mecanismos para resfriar, que é vasodilatação, o mamífero vai então transpirar para reduzir esse calor, aquela criancinha. Uma criança como aquela morreu, imagine seres mais simples que não têm essa capacidade de regulação térmica, por exemplo. Então o que acontece? Esse aquecimento global vai acabar gerando o quê? Uma redução da biodiversidade. Reduz a biodiversidade. Essa redução de biodiversidade, ela pode ser falada como redução da biomassa, como redução da biodiversidade, redução da biomassa, ou é muito comumente usado o termo, desertificação. Desertificação. Opa, tira isso daqui. Desertificação. Ou seja, a biodiversidade é próxima de um deserto, é baixa.
Sacou? Agora ainda tem uma outra coisa, Veja só, além deste processo de desertificação, o aquecimento global, o que você tem nos polos? Gelo. Vai levar então a um processo de quê? Derretimento desse gelo. A gente chama de degelo das calotas polares. Galera, com o degelo das calotas polares, veja só, o iceberg é formado por água doce. E aí ele é formado por água doce, no que ele derrete, ele vai mudar a salinidade e também a temperatura da água no mar, ali daquela região. Ou seja, existem seres que a gente chama de estenobiontes, que são seres adaptados exatamente, que não é que é exatamente aquelas condições, mas estenobiontes são seres que não suportam grandes variações no ambiente. Essas variações levam à morte, ou seja, gera uma desertificação aquática também, marinha, gera desertificação aquática. E além disso, aumenta-se consideravelmente o volume do mar. Eu achei bem interessante essas Olimpíadas agora. Teve um atleta, não me recordo o nome agora, que ele correu, inclusive, ele veio para correr a prova de 100 metros rasos, né, atletismo, iria concorrer com o Bolt se ele chegasse até a final, e ele veio de uma ilha, né, no Pacífico, onde durante a entrevista falava-se que a grande preocupação da população não era a do corredor, do resultado do corredor na Olimpíada do Brasil, mas sim os próximos 10 anos, porque a ilha corria o risco de desaparecer devido ao aquecimento global. Aí você vira e fala assim, mas é lá no Pacífico, deixa pra lá, eu não tenho problema não. Existem estudos que mostram que caso o aquecimento global continue no mesmo ritmo, você pode ter o desaparecimento de cidades litorâneas em menos de 100 anos no Brasil. No Brasil. Já pensou? O mar pega e invade ali, ó, Alagoas, é um litoral, e você fala, eita, que bom, eba, o mar vem para Brasília, o mar vem. Você deixa de ser bobo e o desastre e os impactos ambientais disso. Percebeu? Galera, então veja só, quando se fala em aquecimento global, como eu te falei, você pode ter aqui, caindo em química, a partir do momento que eles podem cobrar quais são as moléculas aí que são responsáveis ou que são capazes de reter calor, além daquelas lá que eu te mostrei, que é o dióxido de carbono, o vapor d'água, o metano, que é o CH4, CFCs, você ainda tem também o quê? Os óxidos de enxofre, mas enfim, pode cair na parte de história. Como é que isso aqui pode cair na parte de história? Galera, veja só, depois da Revolução Industrial, você tem um aumento considerável da taxa de combustão. Então, a partir desse momento, você tem um aumento muito destacado na liberação de CO2 na atmosfera. Percebeu? Como é que isso aqui pode cair na biologia? Você tem todas essas questões aqui dos impactos ambientais do aquecimento global. Sacou? Lembrando para você, ilha de calor vem a ser o quê? Regiões em que fatores artificiais, eu te mostrei lá, prédios, asfalto, ou fatores naturais, fator natural é muito comum, hidrografia e relevo, ou então a fatores mistos, como é Curitiba, ilhas de calor são devido a fatores naturais, artificiais ou mistos, que nestas regiões ocorre uma maior retenção de ondas de calor. Beleza? Então a gente fica por aqui. Eu quero gravar outro vídeo para vocês sobre ciclo do nitrogênio. Aguarde que até o final aí, até o dia do Enem, vocês vão vão ter esse vídeo, ok? Grande abraço para vocês, galera. Beijo no coração. Valeu. Tchau, tchau. Olá galera,
sou o professor Elton Soares, eu ministro aí a disciplina de Matemática e Raciocínio Lógico. Estou aqui na Universidade Aberta Leonel Brizola, participando junto com meu amigo Reginaldo Veras de um projeto maravilhoso, que é um projeto para te aprovar no Enem. E espero que todos curtam esses vídeos, que aproveitem ao máximo e com a certeza do que o que vai ser falado aqui, o que será falado aqui, estará na sua prova. Venha fazer parte dessa nova história. Eu estou aqui com a parte de análise combinatória, que seria tanto a parte de combinatória e probabilidade, que hoje tem sido ministrado muito na parte de raciocínio lógico, né? Mas são matérias lá do terceiro ano do ensino médio e acaba que hoje fala-se em lógica, mas é a matemática pensada de uma maneira mais lógica, vamos dizer assim. Falando em princípios fundamentais de contagem, todas as provas do Enem, desde o início do Enem, teve esse tópico na prova, juntamente com probabilidade. Teve no último Enem, teve no anterior, ou seja, teve em todos. E estará no seu agora o Enem de 2017, com certeza. Vamos ver aqui, são dois princípios básicos de contagem. Eu chamo o primeiro de princípio multiplicativo e o segundo de princípio aditivo. Veja só esse exemplo. Imagina que uma jovem, ela tenha disponível duas saias distintas. E também, olha, percebam que apareceu esse e também tenha 3 blusas distintas. Só tem isso disponível em seu guarda-roupa. E a pergunta seria, de quantas maneiras essa jovem consegue se vestir? Percebam, a pergunta de quantas maneiras essa jovem consegue se vestir. É preciso atentar na seguinte interpretação. Na hora de se vestir, essa jovem vai ter que optar por uma saia e vai ter que optar por uma blusa. Percebam que ela vai ter que optar por saia e blusa. Quantas possibilidades de saia ela tem? Se ela tem duas saias distintas, ela pode escolher qualquer uma, então teria 2 possibilidades. Depois que ela definir qual dessas saias que ela deverá usar, é preciso escolher uma blusa. Então vamos lá, de quantas maneiras ela pode escolher essa blusa? Quantas blusas disponíveis? 3, então ela tem 3 possibilidades. Na minha interpretação cabe o E, porque ela usa saia e blusa. E em contagem, quando tiver o E na interpretação, esse E é multiplicativo. Então basta eu fazer a multiplicação, eu vou ter 2 vezes 3, teremos 6, ou seja, ela tem 6 possibilidades de se vestir. Eu já uso essa técnica do E para eu não perder o tempo com aquele diagrama de árvore que vem lá no livro, eu não tenho esse tempo na prova. Porque senão o aluno, o candidato ao Enem, deveria fazer assim, ó. Ela pode optar pela saia 1. Saia 1 com blusa 1 seria uma possibilidade. Outra possibilidade, saia 1 com blusa 2. Ou ainda saia 1 com blusa 3. Percebam que com a saia 1, ela pode se vestir com 3 maneiras distintas. Ainda ela poderia ter optado pela saia 2. Se ela usar a saia 2, ela pode combinar saia 2 com blusa 1, saia 2 com blusa 2 e ainda a saia 2 com blusa 3. Contando, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades, que seria a mesma resposta. Então não vou perder tempo fazendo esses diagramas de árvores que a gente chama em matemática. Então vamos lá mais uma vez, vai ter que optar por uma saia e por uma blusa, apareceu o E em contagem é um E multiplicativo, 6 possibilidades distintas. Imagina então que se ela tivesse 10 saias diferentes e 15 blusas distintas. Nós teríamos então 10 vezes 15, 150 possibilidades diferentes dessa menina se vestir. Então a galera que reclama muito aí que não tem roupa, talvez tenha que aprender um pouquinho mais de análise combinatória. Agora, olha só o cuidado. Olha esse exemplo. Imagina um jovem, ele tem aqui 2 pares distintos de sapatos e tem 3 pares distintos de tênis. Muitos alunos já me falaram assim, Elton, na hora que eu vejo o E, eu multiplico. Apareceu o E, eu multiplico. Eu peço muito cuidado com esse E aí, não é só aparecer e sair multiplicando, não. Percebam aqui que esse jovem tem sapatos e tem tênis. Se eu for com essa lógica que toda vez que eu olhar o E eu vou multiplicar, eu perco essa questão. Vamos imaginar um pouquinho. Na hora de calçar os pés, esse jovem vai ter que optar por sapato ou tênis. Apesar de estar escrito E, na hora de interpretar, aparece o que na minha interpretação? O OU. Então, na hora de multiplicar ou somar, que o OU ele é aditivo, não é só na escrita, é na interpretação. Vamos voltar? Ele tem sapatos e tem tênis. Posso multiplicar? Não. Sapatos e tênis são calçados, um gênero só, vamos pensar assim. Na hora de calçar os pés,
o jovem vai ter que optar ou pelo sapato ou pelo tênis. E quando aparece o ou em contagem, candidato, ele é aditivo. Eu precisaria então aqui somar 2 mais 3, 5 possibilidades que ele tem de calçar os pés. Lembrando que ou ele vai optar pelo par de sapato 1, ou pelo par de sapato 2, ou ainda pelo par de tênis 1, ou ainda par de tênis 2 e, por fim, o par de tênis 3, totalizando 5 possibilidades. Então, essa é a primeira ideia de contagem. É multiplicativo ou aditivo. Porém, cuidado, não é apenas escrito, é interpretativo. Eu vou apagar aqui agora e vamos já pegar um exemplo aí de uma questão feito por uma banca chamada Sesgran Hill. Já vou apagar aqui para a gente resolver essa questãozinha usando essa técnica. Então, a primeira ideia aqui de contagem, o E multiplicando e o OU somando. Lembrando que em prova, o que mais pega são as restrições. Eu tenho que ficar atento nas provas de hoje. Fazer só o básico é importante para eu iniciar uma matéria, mas tirar as restrições é o que vai ser o meu desafio em prova. Vamos lá, matar uma questão aqui. Então vamos lá aplicar essa técnica de contagem e ficar bem atento às restrições. Perceba essa questão. Eu tenho aqui uma jovem de nome Mariana, que foi passar um fim de semana na casa de uma amiga e levou na bagagem, olha o que o texto fala, está levando na bagagem 5 camisetas. Porém, nessa questão, o examinador está colocando aqui cores aqui, ó, uma branca, uma azul, uma rosa, vermelha e preta. Então, estão aí 5 camisetas, 5 cores distintas. E também está levando 3 bermudas. E a pergunta é de quantos modos Mariana poderá escolher uma camiseta? E apareceu o E, já está escrito o E, mas eu preciso verificar se esse E também estará na minha interpretação. E uma bermuda para se vestir. Se ela deseja, aí vem a restrição, ó. Se ela deseja que as peças escolhidas tenham sempre cores diferentes. Vamos pensar, ela tem bermuda e tem camiseta. Na hora de se vestir, Mariana vai ter que optar pela bermuda e pela camiseta. Cabe o E na interpretação. Percebam que se vocês usarem o OU na interpretação, ficaria estranho. Já pensou, Mariana, com ou bermuda ou camiseta? Se eu excluísse uma, não seria ideal ela sair assim. Se ela for sair para qualquer evento, ela tem que usar essa bermuda e essa camiseta. Então o E cabe aí. Imagina que não houvesse a restrição. Mas, professor, se não houvesse a restrição, era muito fácil. Porque eu só pego aqui, ela vai ter que optar por uma bermuda e vai ter que optar por uma camiseta. E esse E eu sei que é um E multiplicativo. Então vamos ver. Usando a técnica de contagem, bermudas. Ela tem aqui 3 bermudas disponíveis. Camisetas, ela tem 5. Eu teria aqui 3 vezes 5, 15. 3 vezes 5, 15. Aqui tem um errozinho aqui na digitação, mas aqui seria uma opção 15. Ó. Imagina um candidato vem aqui e marca essa. Errou. Por que erra? Eu preciso verificar que tem uma restrição nela. 15 possibilidades eu teria se não houvesse restrição nenhuma. Mas o que o examinador está pedindo? Que camiseta e bermuda tenham cores diferentes. 15 ao total. Vamos pensar um pouquinho. Quantas cores se repetem? Eu tenho aqui camiseta branca, mas eu não tenho bermuda branca. Eu tenho camiseta azul, vamos olhar aqui, tenho camiseta azul e também tenho bermuda azul. Perceba que existe a possibilidade dessas 15, tem a camiseta azul e bermuda azul, é o que não serve para ele. Vou olhar outra cor, eu tenho aqui outra cor preta. Preta com preta. Então vamos lá, como é que eu vou dar a resposta nessa questão? 3 vezes 5, 15. 15 é tudo. Cores diferentes e cores iguais. Mas só que o examinador quer cores que não tenha cores o quê? Que não tenha cores iguais. Quantas cores se repetem? Azul e preta. Então tem 2 cores se repetindo. Esses 2 casos não me servem. Na hora de responder, eu vou lá no 15 e retiro 2. Por que 2 que eu estou retirando, candidato? Por que eu estou retirando 2? Azul com azul, preta com preta. Isso não serve. Por que isso não serve? Porque ele quer que as peças escolhidas sejam sempre de cores diferentes. Então vou lá no 15, retiro 2 e a minha resposta é 13. Ou seja, o gabarito que eu deverei marcar é 13. Letra C. E não o 15. Tá? Então cuidado, porque às vezes tem uma restriçãozinha e o candidato passa batido por isso daí e joga fora uma questão. Tá, essa é uma questão aí
bem simples. E eu vou passar uma aqui agora, já do Enem de 2016, uma questão do Enem de 2016, questão repetida do Enem. Vamos lá, já havia sido cobrado anteriormente a mesma história. Olha como é que está a questão aqui, ó. Enem 2016. Lembrando que no Enem nós tivemos 2 aplicações esse ano, ainda tem uma terceira aplicação que é diferente, alguns casos particulares aí. Mas ao Enem 2016. Vamos lá, deixa eu apagar isso daqui. Opa, desculpa. Estou aqui já apagando com o mouse. Deixa eu apagar isso daqui. Vamos lá, uma questão para o Enem de 2016, questão repetida no Enem. É um tipo de raciocínio bastante utilizado nessas provas aí do Enem. Enem 2016. Para estimular o raciocínio de sua filha, um pai fez o seguinte desenho e o entregou à criança juntamente com 3 lápis de cores diferentes. Então tem aqui esse desenho, tem aqui a figura A, B, C e D. E ele deseja que a menina pinte somente os círculos, de modo que aqueles que estejam ligados por um segmento tenham cores diferentes. Então está aqui. Eu tenho aqui 4 círculos e eu tenho 3 cores. E aqueles que são ligados por um segmento têm que ter cores diferentes. Tá, de quantas maneiras diferentes a criança poderá fazer o que o pai pediu? Então vamos aí, Enem 2016, questão repetida, bastante cobrada. Vamos lá desvendar e qual o perigo dessa questão. Na hora da criança pintar o círculo A, ela tem quantas possibilidades para fazer isso? Como a questão já me fala, ela tem 3 cores diferentes. Então, se eu começar por A, nota-se que eu posso começar por qualquer uma. Eu teria 3 possibilidades para esse primeiro círculo. Porém, o detalhe é, quando eu ligar ao mesmo segmento, tem que ter cor diferente, né? Então, se eu usar uma dessas cores, se eu for para B, eu teria quantas possibilidades? 2 possibilidades. Tá aqui? 2. Onde que está o erro? O que a maioria fez e errou nessa questão? Começou aqui 3 possibilidades, 2. Na hora de pintar esse cara aqui não pode ser pintado com a mesma cor que está sendo utilizada em B. Eu tenho 3 cores diferentes. Agora vem cá, pode ser a mesma cor de A, porque não está ligada pelo mesmo segmento. Ou seja, na hora de colocar aqui, o que o candidato vai pensar aqui? Já começa na cabeça dele. Usei uma cor aqui, não posso repetir aqui. Então, tenho 2 possibilidades. Quando chegar nesse, eu não posso repetir a de B. Então, eu continuo com 2 possibilidades. E quando chegar aqui? Aqui é onde está o pulo do gato. Quantas possibilidades eu tenho? Professor, eu tenho uma, porque não pode ser a C, não pode ser a cor de C e não pode ser a cor de A. Perceba a restrição que tem na questão. Eu não posso ter cor quando é ligada no mesmo segmento. Aí o candidato vai lá e marca aqui para mim, aqui, ó, tem uma possibilidade. Vou voltar na questão. Comecei com 3 cores, 3 possibilidades. Tá aqui. Usei uma cor, não posso repetir aqui, me sobram 2 possibilidades. Vou para C. Não posso usar a cor de B, mas eu posso usar a cor de A. Então eu tenho 2 possibilidades, eu só não posso repetir a de B. Mas quando eu chegar em D, eu não posso usar nem a de C, nem a de A. O candidato fez isso, vai lá na prova, e é o princípio multiplicativo, porque você pinta A, E, B, e C e D, e multiplica para mim 3 vezes 2, dando 6, vezes 2, dando 12, vezes 1, 12, e vai lá e marca para mim a letra B, dizendo que é 12. Muita gente foi lá e marcou essa questão, errou. Por que errou esse tipo de exercício? Olha só o que está por trás dessa questão. Perceba uma coisa, quando você escreve aqui para mim em D, aqui que está o pulo do gato, aqui onde que está o erro, uma possibilidade, isso é verdade se A e C tiverem cores diferentes. Imagina 2 cores, preto e branco. Eu tivesse aqui 3 cores, aqui vamos lá, preto, branco e vermelho, imagina. Se esse aqui foi preto e esse aqui foi branco, esse obrigatoriamente precisa ser vermelho, porque não pode ser o preto de cima e nem pode ser o branco de lado. Mas isso se essas cores forem o quê, turma? Diferentes. Porém, existe um caso que se essas cores fossem iguais. Imagina que eu pintei aqui de preto e aqui também de preto. E pode acontecer porque elas não são ligadas por um segmento. Se eu pintei preto e preto, essa daqui pode ser tanto branco quanto vermelho, seria 2 possibilidades. Então, para eu matar essa questão que já caiu no Enem,
se eu não me engano, em 2014, repetiu agora de novo, eu preciso entender. Eu preciso analisar quando o ar tiver cor diferente de ser, mas eu preciso lembrar também, no caso, quando eles tiverem cores iguais. Então, pode acontecer o quê? Isso ter cor diferente, mas também é preciso analisar quando eles tiverem cores iguais. Então, vou ter que fazer aqui mais um caso, porque tanto A e C pode ter cores diferentes, ou em contagem, lembrando que esse ou é um ou aditivo, quando eles tiverem cores iguais, e já estou acabando a questão, venho aqui, começo de novo, eu tenho aqui 3 possibilidades. Aqui eu passaria a ter quantas possibilidades? 2 possibilidades. Se eu não, eu passo a ter 2 possibilidades. E agora aqui? E aqui? Se essas cores aqui, ó, foram diferentes aqui contigo, quando que elas serão iguais? Quando que elas serão iguais? Se elas forem iguais, aqui eu passo a ter uma única possibilidade. Eu passo a ter uma única possibilidade. Por quê? Porque eu quero que repita essa. Então eu estou tendo aí cores iguais. E ao chegar aqui, quantas possibilidades sobrariam para mim? Se essa cor é igual a essa, então me sobrariam 2 possibilidades. Eu teria 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. Que me daria aqui, ó, total de 12 possibilidades aqui. Agora, percebam que eu comecei a questão resolvendo aqui de uma forma tradicional. Eu comecei resolvendo a questão de uma forma tradicional. E essa solução aqui está errada. Era preciso fazer o quê? Separar essa, trabalhar com cores iguais. Estou trabalhando com essa diagonal igual. E finalizar a minha questão aqui, ó. A, B, C e D. Cores iguais. Agora eu vou fazer aqui com cores diferentes, porque a primeira interpretação está errada, falta contagem. Chego aqui e escrevo quantas possibilidades? 3. E depois aqui, 2. Por que 2? Eu preciso garantir que essa cor seja diferente de A. Porém, eu quero que C seja diferente de A. Não pode ser igual a A, mas C também não pode ser igual a B. Eu tenho 3 cores. C não pode ser igual a A, não pode ser igual a B, então ela só tem uma possibilidade. E agora aqui no final, candidato, A, 3 possibilidades, B, 2 possibilidades, C, 1 possibilidade. Percebam que A é diferente de C. Então eu tenho 3 cores, essa cor é diferente dessa, essa não pode ser igual nem a A, nem a C, então também me sobra uma possibilidade. Qual é a minha resposta final? 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6, vezes 1, 6. Então aqui eu teria 6 possibilidades. Quais seriam os 2 casos possíveis? Serem iguais e serem diferentes. Sendo iguais, 12 possibilidades, sendo A diferente de C, 6 possibilidades, totalizando 18, e eu venho aqui e marco o gabarito letra C, 18, tá? Cuidado que essa primeira forma de resolver é o que a maioria faz, mas esquece de analisar as possibilidades tanto para A quanto para C, uma questão que pouca gente acerta no Enem. Então, caminho errado, caminho correto, são esses 2 passos, ok? Não é uma questão assim tão simples, a maioria dos alunos esquecem de analisar essa questão do A com C. Mas vamos lá, vamos para os próximos vídeos aí, vou dando mais algumas diquinhas. Até mais. Fala galera, tudo bem? Eu sou a professora Bianca, vou trabalhar um pouquinho da biologia do Enem com vocês. É um prazer estar aqui na ULB, tanto pelo aplicativo como pela plataforma, trabalhando um pouquinho do que cai bastante no Enem, para vocês aí garantirem a vaga que vocês tanto almejam, tá? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre núcleo celular, é uma parte da citologia muito importante, tem caído bastante no Enem, e aí a gente vai desenvolver um pouquinho esse tema agora, ok? Quando a gente trabalha sobre núcleo celular, a ideia é a gente buscar, né, aquela classificação anterior, aquela base anterior da citologia, né? Lembrando que a célula é a unidade básica da vida, todo ser vivo tem que ser formado por pelo menos uma célula. E quando a gente fala isso, na nossa cabeça já vem uma ideia de que célula tem membrana,
tem material genético, né, tem núcleo e tem o citoplasma. Entretanto, nem todas as células são assim. A gente tem uma célula mais primitiva que a gente denomina aí de célula procarionte. Ela tem membrana plasmática responsável pelo transporte, né, dos nutrientes aí, deixar entrar ou sair determinadas substâncias, pela proteção dessa célula. Ela tem um citoplasma, mas ela não tem um envoltório nuclear. Ela tem só um material genético concentrado em uma determinada região, mas não tem envoltório nuclear. Essa célula é uma célula mais primitiva, presente apenas em seres do reino Monera. Agora, quando a gente trata sobre células eucariontes, né, células eucarióticas, a gente está tratando de organismos mais complexos, de uma célula com complexidade maior. Então, essa célula eucariótica, ela ganhou, o eu vem de verdadeiro, ela ganhou uma carioteca, um envoltório que vai envolver tudo que está ali dentro desse núcleo, seja esse material genético e outras estruturas que a gente vai ver adiante. Todos os seres que não são do reino Monera, todos os seres vivos que não são do reino Monera, são seres com células eucariontes. Então, a gente tem aí seres do reino protoctista, a gente tem seres, né, que são as algas, são os protozoários, a gente tem seres do reino fungi, que são os fungos, como os cogumelos, os bolores, as leveduras. A gente tem seres do reino plantê, que são os vegetais, que a gente conhece de uma forma mais simplória, né? E a gente tem também os animais, os seres do reino Animalia, que são também seres eucariontes, e aí a gente tem uma complexidade de indivíduos bem grande também. Então, a presença de carioteca, ela vai definir a classificação desses seres, se vai ser procarionte ou eucarionte. Seres eucariontes são os que a gente vai trabalhar hoje. É a presença de núcleo que vai permitir com que se tenha essa complexidade aí um pouquinho maior, né? Quando a gente fala sobre célula, e usa aí a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, a gente tem uma ideia de que dentro desse núcleo tem só o material genético, né? E não é uma verdade. Apesar desse material genético, sim, ser o controle da nossa célula, determinar o que vai acontecer no nosso organismo, qual proteína que eu vou produzir, qual proteína eu não devo produzir agora, né? Apesar de ter todo esse controle, existem outras coisas ali dentro desse núcleo, tá? O material genético, ele tá aí, é um DNA envolvido por algumas proteínas essas que a gente chama de histonas, né? E um pedaço desse DNA é o gene. O gene é um pedacinho do meu DNA responsável por uma característica. Isso a gente vai ver em uma próxima aula, quando a gente falar um pouquinho de genética. A ideia de genética vem daqui, ó. O gene é um pedaço do DNA responsável por determinar, por caracterizar, né, o indivíduo. Quando a gente desenha uma célula eucarionte, a ideia é a gente desenhar a membrana, citoplasma, algumas organelas e o núcleo. Normalmente a gente desenha um núcleo apenas. Só que isso não é uma regra, não é obrigatório ser exatamente um núcleo, tá? Existem algumas exceções, existem algumas variações. Por exemplo, nos mamíferos nós temos hemácias que a gente chama de hemácias anucleadas. Ou seja, o A na biologia normalmente significa uma negação, são hemácias que não têm núcleo. Essa hemácia não tem núcleo. Essa hemácia é uma célula responsável por transportar gases no nosso organismo. E não apresentando o núcleo, ela vai ter um tempo de vida um pouco mais curto, o que vai fazer ela ser renovada mais facilmente. E apesar disso, ela vai conseguir transportar uma maior quantidade de gases dentro dessa estrutura. Além disso, a gente tem aí fibras estriadas, nosso tecido estriado, os nossos músculos, eles têm uma quantidade enorme, né, de núcleos. A gente tem células que a gente chama de multinucleadas, são células que estão em constante atividade, então a gente tem uma necessidade aí de ter uma quantidade de núcleo um pouquinho maior. E a gente tem alguns protozoários, que também têm micro e macronúcleo, 2 núcleos, tá? São protozoários, esses normalmente protozoários ciliados, que utilizam um núcleo para atividade, né, para síntese, para atividade mesmo metabólica, e um outro núcleo eles utilizam aí para a reprodução. Né? Eles fazem uma troca de núcleo e conseguem se reproduzir, fazer uma variabilidade genética um pouquinho maior. Certo? Quais são os componentes básicos? A gente normalmente fala
que o núcleo, ele quando a gente estuda o núcleo, a gente estuda um núcleo interfásico. É um núcleo que não está em divisão celular. É um núcleo que a gente vai trabalhar em um processo antes de uma divisão celular. Até porque algumas coisas mudam na célula quando a célula passa por algum processo de mitose ou de meiose, tá? Então, ó, na basezinha aqui, ó, entende-se o que é o restante da célula. O que delimita o núcleo de fato, o envoltório nuclear, a gente tem aqui, ó, a gente chama isso de carioteca, daí a célula eucarionte. Carioteca é o que vai envolver o núcleo, vai delimitar os espaços do núcleo. E quando a gente desenha isso, o núcleo lá, ó, em uma célula, a gente desenha isso um pouquinho errado. Porque se eu desenho o núcleo todo fechado, como que é produzido do lado de fora, do lado de fora dele vai conseguir entrar? Como que algo que eu produzi dentro dele vai conseguir sair? Então, para haver transporte de substâncias entre o núcleo e o restante da célula, essa carioteca ela tem que ser furadinha. Então, ela tem vários poros nucleares, tá? Essa carioteca, ela é toda furadinha. Ela tem poros para permitir o transporte de determinada substância, o contato, né, do núcleo com o restante da célula. Essa carioteca, ela tem uma composição muito parecida com a composição da nossa membrana plasmática, uma composição lipoproteica também. Além disso, dentro do meu núcleo, o que eu vou ter dentro do meu núcleo? Eu vou ter um nucleoplasma, que a gente costuma falar que é a cariolinfa, ou funciona como se fosse um citoplasma do núcleo, né, onde vão estar alguns sais, algumas moléculas ali diluídas, né, nesse plasma. A gente vai ter o nosso material genético, o conjunto desse material genético é a nossa cromatina, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, um pouquinho melhor, e a gente tem uma região chamada nucleolo. O nucleolo, ele é uma região muito importante do núcleo, porque ele é uma região nuclear responsável pela síntese de uma das partes do ribossomo. Então, quando eu falo que o nucleolo está diretamente relacionado à produção de ribossomo, eu estou falando que essa célula tem uma intensa atividade. Eu estou falando que essa célula ela tem uma atividade, uma síntese de proteínas. Se essa célula não tem nucleolo, se não existe nucleolo em uma célula, não existe ribossomo. Então, o ribossomo ele vai ser sintetizado através do nucleolo. Esse nucleolo, então, vai ser o responsável aí por manter essa síntese proteica, não porque ele produz a proteína, mas porque ele produz quem é responsável pela síntese proteica, que é o ribossomo. Produziu essa subunidade, envia através desse poro para o restante da célula, lá para o citoplasma da célula. Certo? Então, grudadinho aqui no meu núcleo, eu já tenho o meu retículo endoplasmático, que a gente chama de retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático rugoso ou retículo endoplasmático granuloso. Granuloso por quê? Rugoso por quê? Porque ele está cheio de pontinhos. Esses pontinhos são ribossomos. Ou seja, alguns desses ribossomos que são produzidos no nucleolo são direcionados para o retículo endoplasmático e aí ele se torna um retículo endoplasmático rugoso, no qual eu vou ter uma aderência desse ribossomo e permitir que esse retículo endoplasmático produza proteínas que a gente vai utilizar, né? Então, esses ribossomos se juntam ao retículo endoplasmático e ele passa a ser chamado de retículo endoplasmático rugoso. Às vezes, em vestibulares, né, no próprio Enem, pode vir citando o retículo endoplasmático por letras, né? Pode ser o Ré ou pode ser o REG, né? O símbolo dele aí, a gente pode utilizar esses termos, ok? Quando eu falei que a gente citaria um pouquinho do cromossomo, do DNA, mas no final, eu estava ressaltando isso aqui, olha só. Quando eu falo do DNA, o meu DNA está lá dentro da minha célula, mas da onde veio esse DNA? Que tanto de DNA que eu tenho? Que tanto de cromatina que eu tenho? Tá? Então, as nossas células, elas são definidas, elas são determinadas como células haploides e células diploides.
E isso que vai determinar é a quantidade de material genético que existe dentro dessa célula. É a quantidade de cromossomos, ou seja, a quantidade de DNA que eu tenho dentro da minha célula. Uma célula haploide, muitas vezes ela é denominada somente como sendo uma célula N. Significa que ela tem um representante de cada tipo de cromossomo daquela espécie. Ou seja, se eu cito, por exemplo, que uma célula haploide, ela tem aqui um representante do cromossomo preto, um representante do cromossomo vermelho. Aqui eu tenho uma célula haploide, são cromossomos diferentes, mas eu só tenho um representante. Se eu fosse falar de uma célula diploide desse organismo, eu estaria falando de uma célula que tem 2 representantes de cada par. Então, eu tenho 2 representantes pretos e 2 representantes vermelhos. Aqui eu tenho uma célula diploide. Ela não é o dobro dessa célula, então, ao invés de ser N, essa célula passa a ser célula 2N. Essa célula haploide, ela é normalmente na gente, ela é uma célula gamética, né? É uma célula sexual, é um gameta. No nosso caso, os nossos gametas são espermatozoides ou ovócitos. Eu sei que é ruim lembrar disso, né? Mas, para nós sermos concebidos, houve uma relação sexual na qual o espermatozoide do papai fecundou o ovócito da mamãe. Se o papai não tivesse originado, se o papai não tivesse uma célula sexual N e a mamãe não tivesse uma célula sexual N, ao juntar, nós não viraríamos seres 2N. E existiria uma diferença de cromossomo, o que a gente chama de alteração cromossômica. Então, essa divisão, a produção desse espermatozoide, desse ovócito, ela tem que ser certinha, né? Para não gerar nenhuma alteração nesse número de cromossomos. O ser humano, por exemplo, ele tem aí 46 cromossomos. Esses cromossomos que nós temos dentro da nossa célula foram originados ali através da nossa, né, fecundação. Então, o espermatozoide do meu pai, por exemplo, fecundou o ovócito da minha mãe. O espermatozoide do meu pai, ele tinha um representante do cromossomo 1, um representante do cromossomo 2, um representante do cromossomo 3 e assim por diante, até chegar no par de número 23. E isso aconteceu com a minha mãe também. Na hora da produção do ovócito da minha mãe, ela também produziu e liberou, né, um cromossomo representante do número 1, um cromossomo representante do 2 e assim sucessivamente até chegar no par número 23, que é o nosso par do cromossomo do sexo, nosso cromossomo sexual, que é quem determina, né, o nosso sexo, se seremos homens ou seremos mulheres. Se for X e X, nós temos aí o sexo feminino. Se for X e Y, nós temos o sexo masculino. Então, cada um desses cromossomos nós recebemos um do pai, um da mãe. E esses cromossomos é o que vai determinar, né, são eles que determinarão as nossas características, tanto as nossas características físicas, como as nossas características metabólicas, fisiológicas e tudo mais. Então, todos esses cromossomos, a junção desses cromossomos é que vai determinar todas as nossas características, o nosso ser mesmo. Essa célula eucarionte aqui, é uma célula que a gente pode afirmar com toda certeza que é uma célula diploide, porque ela tem 2 representantes de cada par. Obviamente, cada organismo, cada espécie vai ter uma quantidade de cromossomos diferente. O ser humano tem uma quantidade de cromossomos de 46. O cachorro tem outra quantidade de cromossomo. O gato tem outra quantidade de cromossomo. Cada espécie que existe, inclusive planta, inclusive bactéria, vai ter uma quantidade de cromossomo diferenciada, tá? Aqui eu trouxe para vocês uma questão do Enem de 2018, saiu do forno agora, acabou, né, de acontecer do ano passado, mas essa questão é extremamente importante para você ver se você conseguiu pegar um pouquinho do que foi o núcleo celular. Olha só o que a questão diz. O nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNAs
e proteínas, processos dependentes de energia. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos, a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com metabolismo de síntese mais elevado. Dentre os 5 esquematizados na figura, da figura. Então, ele te deu essas 5 imagens aqui. Qual linhagem deve ser escolhida pelo pesquisador? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber ao analisar essa questão é marcar o que ela está nos pedindo. Ela quer saber o que esse pesquisador está buscando em uma célula. Então, olha só os termos que essa questão utiliza. Ele fala de nível metabólico, ou seja, ele está pedindo para a gente dar uma olhada no núcleo dessa célula, porque ele está falando de metabolismo. Ele está pedindo aí, ó, síntese de RNA e proteína, ou seja, ele quer saber quem é o responsável por fazer isso. Ele está falando de processo dependente de energia. Ele quer saber quem é a parte da célula também que é responsável pela síntese de energia. E ali ele ainda fala que é para a produção de hormônios proteicos. Então, quando eu olho uma questão pedindo todos esses dados e mostrando imagens de células diferenciadas, eu preciso ficar atenta a quais organelas são responsáveis por esses processos e eu preciso ficar atenta também a qual parte do núcleo está relacionada a esse processo. Então, olha só, aqui ele te dá uma legenda, ele fala que essa organela aqui com a dupla membrana é a mitocôndria. A gente sabe que a mitocôndria é uma organela responsável pela produção de energia, né? É a mitocôndria que faz aí o nosso processo de respiração celular. Então, essa parte dependente de energia, a gente já achou quem é que a gente precisa encontrar na resposta. O retículo endoplasmático rugoso, ele é responsável pela síntese proteica. Por que ele é responsável pela síntese proteica? Porque ele está cheio de ribossomos grudados nele. São os ribossomos os responsáveis por produzir a proteína. Ele te dá aqui a heterocromatina. A heterocromatina é uma parte do nosso DNA que contém genes inativos. Esses genes não são responsáveis por produção de nenhuma proteína no nosso organismo. Então, essa heterocromatina não vai fazer diferença na resposta dessa questão. E a eucromatina, cromatina verdadeira, então significa que são os genes ativos que nós temos. E aqui ele cita o nucleolo. O nucleolo responsável por produzir quem? O ribossomo, que vai se aderir, né, que vai grudar ali no retículo endoplasmático rugoso. Então, o que eu tenho que olhar para essa questão? Eu tenho que olhar quem tem o maior nucleolo, eu tenho que olhar quem tem mais mitocôndria e eu tenho que olhar quem tem mais retículo endoplasmático rugoso, porque é essa associação que a questão está me pedindo. Quem produz mais hormônio proteico, quem produz mais proteína, quem é dependente de energia, qual organela vai me fornecer essa energia. E chegando nessa análise, nós temos aqui, ó, o item 4. Por que o item 4? Olha só o tamanho do nucleolo do item 4. A imagem 2, ele até tem um nucleolo do mesmo tamanho, mas ele tem uma quantidade de retículo endoplasmático rugoso um pouquinho menor. Então, esse item vai ficar, né, vai deixar essa imagem 4, a imagem correta para você conseguir responder essa questão do Enem. Galera, é isso que a gente tem um pouquinho para hoje sobre o nucleolo. As próximas aulas a gente vai trabalhar um pouquinho de introdução à genética, um pouquinho do sistema ABO. Espero que vocês tenham gostado, foi um prazer. Até a próxima.